E agora eu tenho o prazer de receber aqui o presidente eleito da ASEAG, Ricardo França. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Vir aqui falar um pouquinho a respeito aí de ASEAG, que é uma entidade aí bastante importante do nosso município. Muito bem, Ricardo Nascimento está dando boa noite para nós também. Obrigado, Ricardo, por fazer parte dos nossos telespectadores. Pedi para vocês compartilharem muito aí, que a ideia vai ser muito legal. O Ricardo, ele tem uma empresa de tecnologia, seria isso? Isso. Mas ele me surpreendeu quando me disseram que ele ia ser o novo presidente, foi mesmo, o novo presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Agrônomos. E agrônomo. Isso. Eu achei que o agrônomo tinha saído. Não, ainda está. Na verdade, nós temos hoje, né, a ASEAG, ela congrega basicamente aí, né, os engenheiros, arquitetos e agrônomos, mas a gente acaba falando também que é a área tecnológica, né, Roberto? Porque também temos os tecnólogos, né? Temos outros profissionais da área da tecnologia que também são abarcados pela ASEAG, né? Então, quando a gente fala, né, tem o título aí, né, os principais títulos, vamos colocar assim, mas temos aí uma série de profissões da área tecnológica que a gente trabalha a partir da nossa entidade. Por que ser presidente da ASEAG, hein? Essa pergunta várias pessoas me fizeram, né? Porque é um trabalho. É interessante. Trabalhão. Mas assim, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe, Roberto? Que é a respeito do que a gente faz na nossa vida, as coisas devem ser sinérgicas, né? A gente deve ter sinergia. Né? Então hoje eu posso dizer que tudo que eu faço tem sinergia. Então o que eu faço na minha empresa tem sinergia com a ASEAG, tem sinergia com a engenharia, né? Eu sou engenheiro de formação. Então a gente precisa fazer coisas que têm sinergia para que a gente não coloque muito esforço para fazer cada coisa. Tudo que a gente está fazendo tem uma sinergia de ser. Né? E é claro que a ASEAG, né, eu participo da ASEAG há mais de 10 anos, faço parte da atual diretoria, né? Então hoje eu sou segundo vice-presidente e presidente eleito, vou assumir agora dia 1º junto com a nova diretoria, né? Então eu faço parte dessa entidade já por muito tempo. E eu acho que um dos pontos importantes, além de toda essa sinergia que eu acabei de falar para você, né, do porquê da presidência da ASEAG, é porque a gente precisa deixar um legado. E eu acho que nesse momento uma oportunidade que eu tenho interessante para deixar um legado, deixar coisas, enfim, para serem lembradas, né, e como benefício para a sociedade, é através da nossa querida ASEAG, uma entidade aqui que vai fazer 55 anos esse ano aqui, viu, Roberto? Então, eu acho que através disso aí a gente consegue desenvolver um pouco mais um propósito, né? E aí cada um tem sua crença, mas eu acho que a gente está aqui para se desenvolver, para se melhorar, né? E eu acho que eu consigo fazer alguma coisa muito interessante, como eu tenho proposto lá na ASEAG. E esse novo desafio. Márgara Berberich é arquiteta, se eu não me engano. Vice-presidente dessa nova chapa. Boa noite para nós. Magda. É isso aí. Tá dando boa noite para nós aqui. Obrigado. Muito aliás, boa faz noite, tempo Magda, que ela não vem aqui. Precisa. Aliás, a ASEAG ela tem algumas funções importantes e talvez aqui nessa nova gestão a gente comece a convidá-lo mais para nós. De vez em quando a gente vê umas casas na internet, né? Que é uma coisa absurda, né? Como é que o cara teve coragem de fazer aquilo? Tipo fazer 5 cômodos, um em cima do outro, 4x4 ou 3x3, subir num prédio, uma coisa assustadora. E muitas vezes a cidade não é discutida, seu plano diretor, não são discutidos tantas coisas importantes, pavimento, e tudo isso eu acho que a função da ASEAG é extremamente importante. E talvez até para estudar formas de urbanizar melhor essa cidade, né? Nós temos muitas favelas e eu tenho certeza que os engenheiros dessa associação, os arquitetos, eles têm capacidade de construir projetos importantes para as cidades, na área habitacional, na área de infraestrutura. Perfeitamente, Roberto. Olha, uma coisa que eu não tenho ouvido falar muito aqui em Guarulhos, né? Gostaria de estar ouvindo falar mais,
é a respeito de cidades inteligentes. Né? E quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente está falando de uma conjuntura muito grande, são vários aspectos. Né? Tem muita gente que confunde cidade inteligente com aquela cidade que tem muita tecnologia. Claro, né? Para você ter uma cidade inteligente, principalmente a nossa cidade, né? Que tem aí quase 1,5 milhão de habitantes, a gente precisa sim da tecnologia para auxiliar, né, em todas as informações, né, a gente entender melhor o município para poder tomar decisões. Mas quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente está falando de uma série de aspectos. É sustentabilidade, é trânsito, enfim, é segurança e, é claro, urbanismo, né, como você acabou de comentar aqui. Então precisa de muita engenharia, precisa de muita arquitetura, precisa de muitos profissionais e empresas para atender essas demandas, para que a gente não veja, né, ou pelo menos para que minimize, a gente veja menos essas, vou chamar aqui de aberrações, como você acabou de comentar, né? Porque é verdade, né? Muitas vezes, por falta de engenharia, por falta de profissionais da área tecnológica, a gente acaba encontrando situações como essas que você citou, né? De imóveis aí com problemas, né? Às vezes a olho nu, né? Mesmo um leigo consegue identificar problemas importantes. E por que isso? Porque a gente precisa ter profissionais qualificados nas atividades técnicas. E muitas vezes não existem profissionais qualificados nessa atividade técnica, né? Então, muitas vezes, né, uma pessoa foi lá e resolveu construir, um leigo, como a gente chama, né? Uma pessoa que não tem uma qualificação profissional para fazer, nesse caso de construção civil, ela vai lá e executa uma atividade dessa. E aí acaba acontecendo uma série de acidentes que a gente acaba vendo. E é importante se ressaltar, o pessoal acaba reclamando que é muito complicado, sai caro contratar um engenheiro, um arquiteto, mas conversando com alguns arquitetos e alguns engenheiros, muitas vezes sai até mais barato você ter um profissional do seu lado, porque você acaba sabendo exatamente o que você vai fazer, quanto você vai gastar, e isso acaba economizando no material, numa série de coisas. Exatamente, né? É aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas acabam iniciando uma obra. Claro, obras podem ter problemas, sim, né? Quando a gente fala de obra é natural haver algum tipo de imprevisto. Mas quando você tem um profissional ali, né, para fazer um projeto inicialmente, para poder fazer a previsão de uma obra, para que você possa desenvolver um trabalho, certamente, né, com uma boa contratação, claro, né, você vai conseguir fazer uma previsão muito boa daquilo que você vai fazer, daquela obra. Agora, tem muita gente que começa sem saber onde vai dar o fim, né? E aí muitas vezes acontece, a gente vê muitos casos por aí, né, Roberto? Que começa uma obra, né, e a pessoa não consegue terminar, né? Pode ser que ela tenha tido algum imprevisto financeiro, tudo bem, mas normalmente não é por conta disso. É porque a pessoa não sabe se ela vai gastar 10 ou se ela vai gastar 100, né? Então é muito importante você ter um profissional do seu lado, né, para que te dê toda essa previsibilidade, mas tão importante quanto isso, o profissional se responsabilizando por aquela obra, né, tendo uma RT ou uma RRT no caso do CAL, né, um documento que responsabiliza aquele profissional pela obra, né, se eventualmente houver algum acidente, o proprietário daquela obra, né, estamos falando de construção civil aqui, né, basicamente, ele não vai ser responsabilizado porque tem um profissional atrás daquilo. Né? Então, tem uma série de nuances, né, que estou tentando aqui ser breve, mas que a nossa associação está lá para orientar, não apenas os profissionais, para que a gente possa valorizar cada vez mais os profissionais e a nossa área tecnológica, mas também a sociedade. Né? Então, tudo isso tem a ver com segurança e também com economia, né? Porque a gente acaba vendo essas questões que você bem citou. Nos acompanhando também a Edmar Amazonas, está dando boa noite para nós, que ela está sempre nos acompanhando, e a Ione Maeda, a nossa querida amiga, ela que é feirante, muito legal, obrigado aí a todos aí, bacana mesmo estar com vocês aqui. A SEAG, além de todo o trabalho, ela acompanha, ela trabalha ela fica de olho em algumas coisas na cidade e acaba trabalhando, mandando profissionais em algumas comissões, seja Sim. da Câmara ou da Prefeitura. Sim, na verdade a SEAG ela tem uma boa capilaridade, vamos dizer assim, né?
Trabalho muito bem desenvolvido pelos presidentes anteriores, né, pelo Gilmar, que também está na nossa chapa, na verdade é uma continuidade, né, a nossa gestão. Então foi feito um trabalho muito interessante e a gente participa de diversas comissões na cidade. E além disso, eu acho que vale a pena também citar aqui que nós participamos de outras esferas, não apenas municipal, né? Por exemplo, a gente participa do CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, em que, por exemplo, nós temos, até vou aproveitar para falar aqui, Roberto, a respeito do nosso hub de inovação. Né? Então, a gente iniciou um trabalho agora, faz coisa de 1 ano aproximadamente, ainda em meio à pandemia, né? A gente iniciou um trabalho de inovação e esse ano a gente deve inaugurar o nosso hub de inovação da ASEAG. Né? Então, esse hub de inovação que é conectado com o CREA São Paulo, né, com a área da engenharia, na verdade um ambiente que não vai falar só de inovação para a cidade, mas vai falar de inovação para negócios, para empreendedorismo, para o profissional que quer se especializar e quer também ter outras vertentes de atuação e também que precisa ter um ambiente de trabalho. Né? Então vou fazer um convite aqui, Roberto, para que todos sigam a gente, né, nas nossas redes sociais aí da ASEAG, tá? É só digitar ASSEAG, tanto no Instagram, Facebook, aí. ASSEAG, ASEAG, tá? Busca a gente lá, segue a gente, que em breve nós teremos mais novidades. Aliás, somos muito ativos, viu, nas redes sociais, né? Todo dia praticamente tem publicações lá, acompanha a gente. O tempo hoje está curtinho aqui, mas quero agradecer o Ricardo e espero que ele possa vir aqui mais e mais vezes. Virei, temos muitas novidades aí para poder dizer. E conte com a gente, conte com a SEAG, que é um instrumento muito importante para a nossa cidade e para o nosso país. Obrigado. Que agradeço. Um grande abraço, boa noite a todos.